Prosa da segunda geração modernista, também conhecida como a prosa de 30. Bom, como nós já falamos, a segunda geração ela ficou conhecida, como a geração da consolidação. A principal preocupação dos autores dessa segunda geração, de modo geral, era refletir sobre o sentido de estar no mundo, de compreender a relação do indivíduo com a sociedade da qual ele fazia parte. Então, esses autores da segunda geração, mas relacionados à prosa, vão estar preocupados com o país, especialmente com a região Nordeste e com a realidade que era vivida por muitas pessoas daquele lugar e que condenava esses habitantes à extrema miséria. Então, esse romance, essa prosa de 30, ela também ficou conhecida como romance regionalista, porque eles vão abordar exatamente uma região em específico, seja os Pampas gaúchos, seja o interior do Nordeste com o Ceará, por exemplo, Então, eles vão estar preocupados em revelar como essa realidade socioeconômica daquela região, no caso, o subdesenvolvimento daquela região, influencia a vida dos seres. Para isso, em seus romances, eles vão apresentar uma visão bastante crítica das relações sociais e do impacto do meio sobre o indivíduo, E aí é que está a questão. Eles vão caracterizar a vida sacrificada e desumana vivida pelo sertanejo e compreender a estrutura socioeconômica que alimentava essa política, no caso do coronelismo nordestino. E aí vão apontar, para eles, apontar esses problemas era transformar essa realidade injusta a qual viviam os nordestinos e sertanejos. Então, o comportamento dos indivíduos que vivem subjugados àquele espaço e àquele lugar também é analisado. É uma tentativa de traçar, vamos dizer assim, um perfil social e, ao mesmo tempo, psicológico dos moradores, dos habitantes de determinadas regiões brasileiras. Por isso que esse romance ficou conhecido como romance regionalista. A linguagem utilizada nesses romances vai ser uma linguagem que possa traduzir todas as informações que o leitor precisa saber sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas, para poder interpretar e fazer a sua leitura. Então, a linguagem vai ser uma forma de traduzir esse espaço, os comportamentos e os costumes vividos pelas pessoas daquela região, e o leitor, conforme vai tendo contato com esses elementos, vai reconhecendo aspectos bem característicos daquela determinada região. E aí, por isso, a gente vai ver nesses romances uma linguagem simples e, muitas das vezes, recorrendo a termos regionais, termos específicos daquela região. Aqui nós vamos ver um exemplo claro de como a linguagem representa algo que é específico e característico dessa região. Coloquei aqui um trecho do romance O 15, de Raquel de Queiroz. Nesse romance, a retratação de um período bastante sofrido da região Nordeste, um período de grande seca. E nesse contexto, as personagens estão apelando para a sua religiosidade para que chova. No caso, eles estão rezando para São José. E aí a gente observa que não tem nenhum rebuscamento linguístico, nenhuma impostação, muito pelo contrário. As personagens estão usando uma linguagem que é simples, justamente para se tornarem cada vez mais reais. Então, nós temos, para isso, a inclusão de elementos que são característicos daquela região. A gente vê esse apelo a São José para trazer a chuva, é algo que é específico e característico dos nordestinos. Então, mais uma vez, a gente exemplifica essa questão do interesse
dessa prosa de 30 em retratar esses personagens, mostrando os seus costumes, as suas crenças, os seus valores, a sua linguagem. Agora nós vamos conhecer os principais autores da prosa de 30. Vamos iniciar pelo grande autor Graciliano Ramos. Seus romances, eles são muito mais do que romances regionalistas. A gente costuma dizer que Graciliano Ramos escreve e fala de problemas humanos universais. Então, não é só algo que é característico específico daquela região. E uma das coisas mais interessantes também no seu romance é que ele apresenta diferentes níveis de miséria. Nós temos aquela miséria que é causada, né, pela extrema pobreza, né, como a gente vai ver, por exemplo, em Vidas Secas, e aquela miséria que ela é fruto da ambição, de sentimentos mesquinhos, que fica bem característico no seu romance São Bernardo, que são dois dos seus principais romances. Um fato bastante interessante nos romances de Graciliano é justamente o uso da linguagem. É uma linguagem direta, concisa e com vocábulos bastante precisos. Por quê? Porque a gente tem uma economia no uso dos adjetivos e advérbios e uma escolha muito cuidadosa dos substantivos e das palavras que ele coloca no texto. Vamos ver um exemplo disso. Bom, nós temos um trecho aqui do romance São Bernardo, onde diz o seguinte: bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos, como Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos. Os currais que se escoram uns aos outros, lá embaixo, tinham lâmpadas elétricas, e os bezerrinhos mais taludos soletravam a cartilha e apreendiam de cor os mandamentos da lei de Deus. Então, para apresentar os trabalhadores, ele usa o campo semântico da palavra bichos, né? Uma certa metáfora, né? Escolhida pelo narrador para caracterizar esses funcionários. E aí ele coloca o adjetivo domésticos, né, e a locução adjetiva do mato para caracterizar e estabelecer a diferença entre o grau de civilidade de alguns deles, de alguns desses funcionários. Então, o bicho doméstico seria o Padilha, né, que teria uma boa educação, seria um homem educado. Já o bicho do mato seria o Casimiro Lopes, né, que era o capanga do Paulo Honório. Então, ele não tinha educação nem refinamento, por isso ele era considerado um bicho do mato. E aí os demais funcionários, eles não chegam a ser identificados. E a metáfora escolhida para resumir toda a sua condição, né, e para compreender todas as questões sociais que aparecem nesse romance, é a metáfora de que eles são bois mansos, né? Então, observe que os bichos passam a bois. Então, a partir desse momento, todas as informações que ele nos dá estão relacionadas a esse mesmo campo semântico de bois. Então, as suas casas são currais, os seus filhos são bezerrinhos. Então, por meio dessa linguagem, Graciliano vai construindo seus protagonistas, né, que são homens atormentados, cheios de conflitos, solitários, destruídos pela vida, como o próprio Paulo Honório, né, personagem principal desse romance. Bom, pessoal, agora a gente vai conhecer um pouquinho do principal romance do Graciliano, que é Vidas Secas. O livro vai retratar exatamente aquela pobreza, né, que eu falei, aquela miséria em decorrência da pobreza, né, das péssimas condições de vida do nordestino, do sertanejo. Então, ele vai retratar a vida miserável de uma família de retirantes que é obrigada a se deslocar de tempos em tempos por conta da seca.
E aí, esse estilo seco que a gente viu de Graciliano, econômico, né, também vai ser traduzido nessa aridez presente no romance por conta do ambiente, dos efeitos que isso ocasiona nas personagens que vivem nesse ambiente seco. Então, essa secura também da linguagem, ela se traduz muito por conta também dessa secura retratada no ambiente desse romance. E ao explorar, né, essa temática regionalista, ele vai utilizar o discurso indireto livre, que é o que também uma narrativa não linear. O discurso indireto livre é aquele que mescla, né, a fala das personagens com a fala do narrador, que é em terceira pessoa, tá? Essa foi uma solução encontrada pelo autor muito para dar voz aos marginalizados, né, para que eles pudessem participar um pouco dessa narração sem que tivesse que arcar com essa responsabilidade de conduzir essa narrativa, e até mesmo por conta deles não possuírem todo o grau de instrução e de ambientação que a gente sabe que tem os moradores desse lugar. Então, essa mescla do discurso do indireto livre, que é mesclar a fala dos personagens com a fala de um narrador em terceira pessoa, traduz muito essa questão de trazer, de dar voz a essas pessoas marginalizadas. E a narrativa, que é não linear, porque ele não segue, né, uma linearidade. A gente viu que são capítulos, vamos dizer assim, dissociados, né? A gente tem, na verdade, no início, né, quando Graciliano escreveu esse romance foi escrito até para ser um conto, né, intitulado A Baleia, mas acabou virando um romance de 13 capítulos que tem uma certa autonomia, tá? A gente vai ver que não segue essa linearidade também, né, por conta disso, tá? O livro, ele consegue mostrar desde o título, porque o título é Vidas Secas, né? Então ele mostra desde o título essa desumanização que a seca promove nas personagens. Não é só um processo, vamos dizer assim, natural, meteorológico, né? Vamos dizer assim, é um processo que vai tornando-os cada vez menos humanos e mais próximos ainda da extrema pobreza. Então, a gente também tem, como eu falei, essa falta de linearidade entre os capítulos. A gente pode lê-los de maneiras dissociadas, independentes. O foco narrativo é em terceira pessoa. É a primeira vez que Graciliano Ramos usa esse recurso, porque trata-se, na verdade, de uma necessidade da narrativa para que fosse mantida a verossimilhança da obra, até mesmo por conta da pouca articulação verbal dos personagens. Os personagens, eles são tão desumanizados que pouco falam durante o romance, eles soltam grunhidos, então eles não têm fala, né? Eles se comunicam através de gestos, de pequenos sons, né? Então, até mesmo por conta dessa falta de articulação verbal para contar eles mesmos a sua própria história, então ele usa esse recurso do narrador em terceira pessoa. Como eu já falei, ele utiliza o discurso indireto livre, né, para mesclando a fala do narrador com a fala dos personagens. Há uma valorização desse tempo psicológico em detrimento do cronológico. A gente vê que o principal motivo para ele preferir, né, esse tempo psicológico ao invés do cronológico é para justamente, vamos dizer assim, distanciar os personagens dessa ordenação civilizada do tempo. Então, a gente observa que essa falta de marcação cronológica temporal serve
enquanto elemento estrutural, como mais uma forma de evidenciar a exclusão vivida por essas personagens, né? Então, por outro lado, essa valorização do tempo psicológico faz com que as angústias dos personagens elas fiquem mais próximas do leitor, que percebe com mais intensidade essas angústias, esses sofrimentos, tá? Como é a estrutura dessa família de retirantes? A família é formada pelo pai Fabiano, que quase não fala, não sabe que é branco, não sabe ler e nem sabe escrever. Assim, a Vitória, que já é uma mulata esperta, que sabia fazer contas com grãos. O menino mais velho, que queria saber ler e saber o significado da palavra inferno. O menino mais novo, que queria ser vaqueiro, assim como o pai. Observe que essas duas personagens não são nomeadas, justamente para mostrar esse processo de animalização que os personagens sofrem, né? Elas são mais próximas de animais do que de seres humanos. A gente vai ver que a cadela, a baleia, é a mais humana das personagens dentro desse romance, porque ela sente angústia e mesmo sem falar, ela sabe se comunicar melhor do que qualquer outro membro da família. Então ela cuida da família, ela caça pela família e demonstra uma certa... No romance ele traz, né, essa cadela com uma certa angústia, a angústia da morte até. O papagaio, que quase não fala, muito só emite latidos, que é o único som que ele escuta, né? Já que as personagens elas não falam, né? Elas trocam grunhidos. A gente vai ver que há uma pobreza, né? A secura, vamos dizer assim, trazida pelo romance Vidas Secas, não é só na ambientação do espaço, mas também há uma secura vocabular dessa família, justamente para mostrar essa animalização sofrida pelos personagens. Então, o autor representa com primor a miséria do retirante ao retratar justamente seres humanos como bichos e bichos como seres humanos, né? Então, essa animalização também estaria presente na linguagem. O grau de miséria dessa família, né, é tão extremo, né, que acaba por não ser só Vidas Secas por ter um ambiente, por ser retratada num ambiente de seca, mas também por haver uma secura na vida dessas pessoas, né? Elas não se relacionam. Fabiano quer se revoltar contra as injustiças que sofre por parte do patrão, por parte do soldado amarelo, mas como animal domesticado, né, ele aceita os maus tratos, né? As crianças vão seguir pelo mesmo caminho, né? Sem educação, aprendem como os pais como viver, ouvindo muito poucas palavras e recebendo mais safanões. Então, há essa secura também na vida dessas personagens, não só na ambientação. Essa questão, né, da animalização sofrida pelos personagens, ela fica muito evidenciada nesse trecho do romance. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. E, pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho e queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Então a gente tem aqui essa questão da animalização sofrida pelo próprio personagem, que se questiona, né? Aí a gente tem um exemplo claro aqui, até mesmo do discurso indireto, que a fala do narrador se confunde com a fala do personagem. São Bernardo é um outro romance do autor que vai se mostrar, né, como eu falei, essa pobreza agora do ponto de vista não mais da miséria
né, ocasionada pelo ambiente, pela vida sofrida dos personagens, mas uma miséria proveniente da falta de escrúpulos, da ambição que as personagens têm. Então, o protagonista é ao mesmo tempo narrador da história, que é o Paulo Honório. Ele luta para sobreviver a qualquer custo. Ele é órfão, né? Foi criado por uma nega analfabeta e luta, né, para conquistar prestígio, para ser reconhecido, né? Mas no final ele descobre-se solitário e infeliz, né? E aí por isso ele faz ao final um balanço da sua vida em forma de narrativa. Ele conta a sua história, né? Ele vai ser casado com a Madalena, que era uma professora de origem pobre. As diferenças dos dois são enormes. Ele era um homem rude, um homem extremamente ambicioso. Ela já era uma mulher educada, que se preocupava com o bem-estar dos empregados, que intercedia por eles junto ao próprio Paulo Honório. E aí, por trás de todo esse conflito, né, mesmo até com a vinda do filho, essas brigas dos dois, elas não se acentuam, elas não se atenuam, na verdade, elas acabam se acentuando ainda mais. E aí, por trás de toda essa história, há uma representação inesperada da luta de classes. A burguesia falida, ela aceita esses novos ricos, como Paulo Honório, mas ela não o integra socialmente, né? A gente não tem, vamos dizer assim, a elite reconhecendo e dando participação, vamos dizer assim, a esse personagem. E aí, no fim, ele constata que ele destruiu toda a sua humanidade por conta de um desejo de uma prosperidade econômica. Vamos ver um trechinho do romance. Essa falta de adaptação, né, da elite fica clara nesse texto. Coloquei-me acima da minha classe, creio que me elevei bastante, considerando, porém, que os enfeites do meu espírito se reduzem a farrapos de conhecimentos, apanhados sem escolha e mal cozidos. Devo confessar que a superioridade que me envaidece é bem mesquinha. Além disso, estou certo que a escrituração mercantil, os manuais de agricultura e pecuária, que forneceram a essência da minha instrução, não me tornaram melhor que o que eu era quando arrastava a perola. Pelo menos naquele tempo não sonhava ser o explorador feroz em que me transformei. Sou um aleijado, devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens, e um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes. Agora a gente vai conhecer um pouquinho do José Lins do Rego. José Lins do Rego, ele já vai retratar a região canavieira pernambucana, a partir ali dos engenhos da cana-de-açúcar, e vai recriar toda a realidade, né, dos trabalhadores daqueles canaviais, a partir das recordações do próprio autor na fazenda do seu avô. Então, há também uma preocupação enorme do escritor de preparar a linguagem para dar veracidade à cena, aos personagens, como a gente já falou, inclusive também no Graciliano Ramos. Menino de Engenho vai ser o romance que vai inaugurar esse ciclo da cana-de-açúcar, ou seja, esse ciclo de romances que vão retratar essa vida no engenho. As lembranças, como eu falei, pessoais do autor vão estar na base da criação, o que define muitas das vezes seus romances como narrativas memorialistas, tá? Então, é como se ele mesmo estivesse falando dentro dos seus próprios romances. Na cena final até desse romance, ele diz: os olhos se encheram de lágrimas, cortava minha alma a saudade do meu engenho. Então, as lembranças dele enquanto criança, na fazenda, nos engenhos do avô, trouxeram essas recordações que serviriam de base para a criação dos seus romances.